Muito bom dia a todos que nos acompanham. A conferência de imprensa visa fazermos uma informação sobre a situação epidemiológica nos Açores, a identificação dos respectivos níveis de risco, as consequentes medidas de intervenção no novo quadro legal após o período de estado de emergência, também uma análise da situação epidemiológica e um ponto de situação do processo de vacinação. Assim, nas últimas 24 horas e até às 0 horas de hoje, foram realizados 2.042 testes, dos quais resultaram 15 casos positivos, todos eles em São Miguel, sendo que na Ribeira Grande são 8, em Rabo de Peixe 1, Ribeira Seca 1, Calhetas 2, Santa Bárbara 1, Maia 3, em Ponta Delgada 6, Livramento 1, Fenais da Luz 3, Arrifes 2, Lagoa 1, na Ribeira Chã. Temos internados 20 pessoas, sendo que no Hospital Divino Espírito Santo de Ponta Delgada são 19, dos quais 5 em cuidados intensivos. E temos também uma pessoa internada no Hospital Santo Espírito da Ilha Terceira em cuidados intensivos. Recuperações são 14, todas elas na Ilha de São Miguel, na Lagoa 2, Ponta Delgada 2, Ribeira Grande 7, Vila Franca do Campo 3. Os de Lagoa são em Nossa Senhora do Rosário 1 e Santa Cruz outro. Os de Ponta Delgada, 1 em Santa Clara e 1 em São Vicente Ferreira. Na Ribeira Grande são 5 em Rabo de Peixe, 1 na Ribeirinha e 1 em Calhetas. E na Vila Franca do Campo, 1 em Ponta Garça, 1 em São Miguel e 1 na Ribeira Seca. Temos, por isso, 228 casos ativos, dos quais 217 em São Miguel, 7 na Terceira, 3 em Santa Maria e 1 nas Flores. Com o fim do estado de emergência e para garantir medidas que salvaguardem a saúde pública, as decisões do Governo Regional passam a sustentar-se, como ocorreu de resto noutros períodos já, no regime jurídico do Sistema de Proteção Civil dos Açores, que assenta em 3 níveis de situação, 3 declarações de situação, de alerta, contingência e calamidade, mas também na Lei de Bases da Saúde e no regime jurídico da Autoridade de Saúde Pública na região autónoma dos Açores. Para evitar também alguns equívocos e alguma discussão, independentemente da natural argumentação jurídica que se possa fazer sobre uma situação ou outra, gostaria de fazer referência, só a título de exemplo, de algumas normas destes regimes jurídicos, quer da Proteção Civil, quer da Autoridade de Saúde Pública na região autónoma dos Açores, que sustentam estas medidas. Por exemplo, o artigo 12º do regime jurídico da Proteção Civil, no seu número 2, a linha B, estabelece que a declaração de calamidade pública pode determinar a fixação, por razões de segurança dos próprios ou de operações, de limites ou condicionamentos à circulação ou permanência de pessoas, o que quer dizer que há uma norma que prevê a possibilidade de, no âmbito deste regime da proteção civil, se limitar a circulação, de se limitar a presença, de se limitar a permanência de pessoas num ou noutro local. Também o regime jurídico da Autoridade de Saúde prevê, no seu artigo 4º, que a Autoridade de Saúde pode promover investigação em saúde e vigilância epidemiológica, é o caso, vigiar o nível sanitário de aglomerados populacionais, serviços, estabelecimentos e locais de utilização pública, determinar medidas corretivas necessárias para a defesa da saúde pública, é o caso, ordenar a suspensão de atividades ou o encerramento de serviços, estabelecimentos e locais, é o caso, exercer vigilância sanitária nas fronteiras, também é o caso, e também está prevista a possibilidade de se determinar suspensão de trabalho, encerramento de locais, o que também fundamentam as medidas que temos determinado neste período. O que quer dizer que as medidas que agora o Governo Regional adotou, na sequência do Conselho do Governo, se sustentam juridicamente não no decreto de estado de emergência do Sr. Presidente da República, conforme aconteceu até agora, mas nestes outros diplomas legais, ao nível da proteção civil e da saúde pública, que permitem intervenção restritiva de direitos. Também adianto que, havendo uma lei sanitária da Assembleia da República que determine os meios de intervenção e restrição de direitos, tudo isto poderá ficar mais clarificado. E se não acontecer da parte da República esta lei sanitária, o Governo Regional está a preparar uma anteproposta de lei para apresentar à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores com pedido de dispensa de exame em comissão e urgência. Assim sendo, mantemos os níveis de avaliação semafórica
que temos vindo a adotar desde o mês de janeiro, com 5 níveis de risco: muito baixo risco, médio alto risco. Quer dizer que vamos replicar para o novo quadro legal pós-estado de emergência aqueles que são os níveis de risco que estão previstos e já pré-definidos anteriormente. Assim, nas ilhas em que não se verifique transmissão comunitária e em situação de alerta, são aplicadas as medidas previstas para os concelhos de muito baixo risco. E estamos a falar, neste caso, de 8 ilhas. Nas ilhas em que se verifique transmissão comunitária e que sejam classificadas em situação de calamidade e em que um terço dos concelhos seja considerado como de alto risco, os restantes concelhos são considerados como de médio ou médio-alto risco. Nas ilhas em que exista mais do que um concelho, se verifique transmissão comunitária e seja declarada a situação de calamidade pública, caso a situação de alto risco abranja 50% ou mais dos concelhos nelas presentes, as restrições são as de alto risco para toda a ilha. Nestes termos, temos em situação de calamidade de alto risco 3 concelhos da Ilha de São Miguel: Ribeira Grande, Lagoa e Nordeste, fazendo assim com que toda a ilha seja classificada neste nível. Mantendo-se assim as medidas em vigor, neste momento, com exceção daquelas que vou referir. Os testes com viagens tendo origem no exterior para a região e tendo origem em São Miguel para as outras ilhas. Deixa de ser obrigatório ter teste com resultado negativo à partida e passa a ser obrigatório fazer o teste à chegada. Na prática, de que é que resulta daqui? Resulta que as pessoas podem optar por fazer o teste antes da viagem, e se trouxerem o teste antes da viagem, não necessitam de fazer teste à chegada, ou, não tendo teste antes da viagem, têm de fazer um teste à chegada, exatamente com estes pressupostos que referi, de poder haver um controle nas fronteiras, um controle no acesso, conforme prevê o regime jurídico da Autoridade de Saúde. O que quer dizer que, neste momento, não é obrigatório ter o teste para viajar, porque isto impediria a circulação e o acesso à viagem, mas após chegar cá tem de ter um teste para poder circular nos termos que referi. E havendo aí, como referi, esta opção, faz o teste antes ou faz o teste depois, sem ter outra alteração. Também, conforme já tínhamos anunciado há 2 semanas atrás, que a retoma do ensino presencial se poderia fazer de forma faseada, é isto que está determinado e, a partir de segunda-feira, volta a haver ensino presencial para o 1º e 2º ano do 1º ciclo. São alunos que têm necessidades educativas particulares, são alunos que estão a aprender a ler, a contar, estão no início da sua atividade académica e, por isso, exigem de uma forma mais premente o ensino presencial. Desta forma, a partir de segunda-feira, voltará a haver ensino presencial para estes níveis de ensino e também para os alunos que têm exames nacionais do 11º e 12º ano, nas disciplinas desses exames nacionais. São também situações particulares e a retoma do ensino presencial faz-se desta forma faseada, conforme referi. Também devo anunciar que funcionarão para estes alunos, nomeadamente do 1º e 2º ano do 1º ciclo, os ATLs. É uma situação que poderia levar ao constrangimento das famílias pelo facto das crianças irem para a escola, indo para a escola os pais vão trabalhar e depois poderia haver aqui uma dificuldade naquele período entre o fim da escola e a possibilidade dos pais estarem com as crianças e os estabelecimentos de ATL irão funcionar para estes alunos em específico durante este período. Devo realçar que, independentemente de questões jurídicas, o que está em causa aqui, e a nossa responsabilidade é salvaguardar a saúde pública. Este é que é o desiderato fundamental, é o objetivo determinante, é isso que nos ocupa e preocupa, garantir a saúde pública. E São Miguel, apesar de ter havido um esforço, continua a ter uma situação que exige uma atenção especial, uma atenção particular. Os números reduziram, mas continua a haver casos todos os dias, em vários concelhos, um caso ou outro sem ligação com cadeias identificadas e temos fundamentalmente um problema, os internamentos. No Hospital Divino Espírito Santo temos 19 internados, 5 deles em cuidados intensivos. É uma situação que não pode ser analisada de uma forma superficial, tem de se ter uma atenção particular com o que se está a passar e por isso, com mais um esforço de uma semana, pretendemos
que a situação volte àquilo que já foi há algum tempo atrás, no sentido de levantarmos os níveis de risco, conforme também é o nosso propósito e vontade. Vamos reforçar cada vez mais a testagem massiva. Estamos a avaliar a possibilidade de introduzir nas escolas, sobretudo, a testagem massiva através de saliva, um método menos invasivo, e o que quer dizer que este esforço de todos, das autoridades, mas sobretudo das pessoas e dos profissionais de saúde, está a surtir algum efeito, ainda não o efeito suficiente, e vamos todos trabalhar para que este esforço, esta exaustão que a situação tem causado, traga resultados positivos o mais rapidamente possível. Tudo isto com o incremento do processo de vacinação, com o esforço que também está a ser feito com o incremento do processo de vacinação que se vai desenvolver a partir de agora com a segunda fase, que vai permitir a massificação cada vez mais intensa daquilo que é algo que gera esperança nas pessoas, sobretudo assente na imunização da nossa população, que garante a saúde e vida aos açorianos. Passava a palavra ao Dr. Gustavo Tato Borges. Bom dia a todos, mais uma vez. Vamos cá, então, olhar um bocadinho para a realidade do nosso arquipélago e a análise epidemiológica da região. Verificamos que depois daquele pico, ali em meados de abril, conseguimos estabilizar o número de novos casos em valores mais baixos, ainda ligeiramente superiores ao que tínhamos assistido entre finais de fevereiro e março, e, portanto, um bocadinho mais alto em termos de nível de risco, mas já numa tendência aparentemente decrescente, o que nos dá a indicação de que, de facto, a situação epidemiológica caminha para uma nova estabilização e um novo controle epidemiológico antes do verão, que é isso exatamente que se pretende. Quando olhamos para os níveis de risco e olhando para as ilhas como um todo, verificamos que a maior parte das ilhas apresenta de facto um nível de baixo risco, muito baixo risco até, sem qualquer tipo de problema epidemiológico, e a ilha de São Miguel, depois de ter atingido aquele pico de alto risco há 2 semanas, apresenta uma tendência decrescente, o que dá a indicação, mais uma vez, de que os casos que estamos a identificar são cada vez menos e que têm levado a um controlo na ilha. No entanto, ainda temos, como foi dito, e vou mostrar a seguir, algumas situações que nos dão alerta. O nosso índice de RT reportado a 17 de abril era de 0,93, inferior ao continente. Conseguimos reverter aquele pico que tínhamos tido de 1,41 ou 1,42 e estamos neste momento em situação muito mais favorável. Amanhã sairá novo boletim, vamos aguardar para ver como é a nova situação, mas tendo em conta a curva epidemiológica e que este pico, este valor se reporta mais ou menos a esta altura e que o próximo será naquela fase da curva epidemiológica, podemos apontar para um índice de RT muito semelhante, ligeiramente acima de 1, ligeiramente abaixo de 1. A nossa região vai andar aqui um bocado à volta destes valores, até termos esta tendência decrescente que queremos apresentar daqui para a frente. Quando olhamos para os níveis de risco por concelhos na ilha de São Miguel, verificamos de facto que depois daquele pico no Nordeste, aquele pico, aquele é o Nordeste, sim, do Nordeste, isto não está atualizado, peço desculpa. Não. Pois não está atualizado. Depois desta queda, peço desculpa, houve aqui um erro na emissão. Depois desta queda do valor do Nordeste, aqui a 21/4, depois houve um aumento ligeiro para cima dos valores de alto risco e todos estes concelhos de alto risco que apresentam aqui a 21/4 desceram, sendo que 2 deles, que era a Lagoa e a Ribeira Grande, apresentam-se ainda acima de 100 casos por 100.000 habitantes e Vila Franca do Campo, que era o que tinha atingido este pico alto, já se apresenta em valores de médio risco, o que denota também um maior controlo nestas ilhas, nestes concelhos. Aquilo que também é importante de ressaltar é o facto de haver um aumento dos internados, e isso é uma situação preocupante, o que faz também crer de que haverá mais pessoas doentes que não estão a recorrer ao serviço de saúde e, portanto, apelamos a que venham, que sejam identificadas. Quanto mais depressa vierem e forem identificadas, mais depressa teremos toda a situação epidemiológica em São Miguel controlada, sem o risco de novos picos num futuro próximo, que é isso que nós pretendemos.
Eu gostava também de fazer uma análise, porque tem havido várias críticas de que não estamos de facto a conseguir controlar a situação na região autónoma dos Açores. E até a nossa entrada em funções, diria até um bocadinho antes, porque 26 de novembro foi o dia em que eu de facto cheguei, mas a Comissão só começou a trabalhar a sério a 4 de dezembro, a região tinha 902 casos identificados, uma proporção de infectados 0,4, com 365 casos por 100 mil habitantes desde o início da pandemia até 26 de novembro e 17 óbitos, com uma taxa de mortalidade geral de 6,8 por 100 mil habitantes só por causa do Covid e uma taxa de letalidade, ou seja, mortos por casos, de quase 2%. Desde o dia 26 de novembro até agora foram diagnosticados quase 4 mil pessoas, 4 mil novos casos, ou seja, a nossa proporção de infectados neste período é 1,6, 4 vezes superior àquilo que foi até agora, mas felizmente tivemos apenas 14 óbitos e uma taxa de letalidade de 0,4%, ou seja, por cada 100 infectados, morreram 0,1, ou seja, morreu 1 por cada quase 1000 infectados, e então por causa de 100 infectados. Ou seja, nós tivemos um aumento de 4 vezes o nível de casos, na proporção de infectados, na taxa de incidência, mas em termos de óbitos uma diminuição de 24%, uma diminuição da taxa de mortalidade de 16% e da letalidade de 80%. Isto faz com que, se tivéssemos o mesmo nível de taxa de letalidade que ocorreu na região até 26 de novembro, nós tivemos menos 76 óbitos do que aquilo que seria o período todo para trás. Tendo em conta o aumento de casos que tivemos, seria expectável ter mais de 76 óbitos e, de facto, mostra que a região está a dar uma resposta mais rápida, mais antecipada, evitando que haja, de facto, um aumento da mortalidade. Apresento este gráfico elaborado por este grupo da Universidade da Faculdade da Universidade do Porto, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, que é o METIS, que nos mostra a verde, e vocês podem ver a verde na parte inferior do quadro, a taxa de incidência da região autónoma dos Açores, sendo que para todo o período até perto do dia 18 do 4, que acho que é o que está, 3 do 4, a região autónoma dos Açores apresentou sempre uma taxa de incidência inferior a todas as regiões, com exceção da Madeira, ali à altura de dezembro e até inícios de janeiro. O que demonstra que, apesar de nós termos tido um aumento de casos, nós estamos a ter um controlo superior àquilo que são as outras regiões do país e estamos numa situação epidemiológica interessante. Apesar de não desejável, interessante. Olhando para a evolução da taxa de mortalidade por regiões, os Açores são esta linha amarela no fundo, sendo que no início eram a quarta região com maior taxa de mortalidade e atualmente somos a região com menor taxa de mortalidade de todas as regiões de Portugal. Se olharmos para a taxa de letalidade, no início, verificamos que os Açores apresentavam uma taxa de letalidade altíssima e que neste momento voltamos a ser a região com menor taxa de letalidade. E, portanto, naquilo que é a gravidade da doença, a região autónoma dos Açores tem apresentado uma evolução muito, muito positiva, que a única coisa que falta agora é conseguir controlar o aparecimento de novos casos. Gostava de partilhar também uma comparação com aquilo que foram os estudos serológicos feitos pelo INSA. O INSA já fez 2 edições deste estudo serológico. O primeiro fez uma colheita entre 21 de maio e 8 de julho de 2020. Analisaram 2.301 participantes e houve uma distribuição representativa das regiões. Podem ver, por exemplo, os Açores tiveram 350 pessoas envolvidas nesta amostra em estudo, semelhante a praticamente todas as outras regiões, o que denota que, de facto, houve aqui uma colheita interessante. De acordo com aquilo que eram os dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde, a região autónoma dos Açores apresentava a segunda menor proporção de casos pela população, ou seja, 0,0% da população estaria infectada até ao dia 8 de julho na região autónoma dos Açores. Era a segunda região com menor taxa de ataque desta doença. Depois do estudo serológico feito, verificou-se que os Açores apresentavam 2,6% de positividade serológica, ou seja, 2,5% da população açoriana apresentava anticorpos específicos para esta doença, sinal de que tiveram contacto com a mesma. Ou seja, passou a ser a quarta região com mais positividade serológica e um aumento de 43 vezes da percentagem de doentes relativamente à população total. Ou seja, houve 43 vezes mais doentes na região autónoma dos Açores até o dia 8 de julho do que aquela que foi identificada. Quando olhamos para o segundo estudo serológico do INSA, que foi feito entre 2 de fevereiro e 31 de março, também representativa das regiões e já com 8.400 pessoas que participaram, verificamos que a 31 de março os Açores apresentavam uma taxa de positividade de 1,65%, ou seja, 1,65% da população açoriana tinha tido contacto com o vírus, tinha sido diagnosticado com o vírus, peço desculpa.
e apresentava-se a melhor taxa de proporção de incidência em todo Portugal. Quando vemos a positividade serológica, apresenta na mesma o valor mais baixo, mas há um aumento com quase 6%, 5,8% de toda a população açoriana, a 31 de março, apresentava um teste serológico positivo, o que indica que havia cerca de 3,5 vezes mais casos na região autónoma dos Açores do que aqueles que foram identificados. Houve aqui um trabalho extraordinário por parte do Governo para permitir um aumento do rastreio, um aumento de identificação de casos. Ainda há muita gente que nos escapa. Esta gente que nos escapa, maioritariamente, são pessoas sem sintomas, pelo que é extremamente importante qualquer pessoa que tenha um sintoma respiratório permita fazer este rastreio adequado em toda a sua família, todos os seus contactos, de maneira a podermos ter um melhor controle e uma maior identificação e um menor risco escondido dentro da população. Mesmo com esta positividade toda, a região autónoma dos Açores é aquela que apresenta a menor positividade, um intervalo de confiança entre resultado menor e maior mais pequeno, portanto este valor é mais fidedigno e apresenta, em termos de aumento, a terceira taxa de maior diferença, mas mesmo assim, em termos globais, é a quinta região com maior diferença de positividade. Portanto, há aqui um trabalho feito intenso por parte do Governo, com o apoio da Comissão, com o apoio de todas as pessoas que estão no Serviço Regional de Saúde e que trabalham, e da população, para podermos ter um maior controle da nossa situação e apelamos a que assim continue até ao fim. Por fim, permitam-me um desabafo. A comunicação social tem um papel muito importante no que é o controle desta pandemia. O que se escreve, o que se diz e a maneira como se transmite as notícias são capazes de levantar as pessoas no bom sentido da palavra ou levantá-las no mau sentido da palavra. Pô-las do nosso lado, no sentido de controlar a pandemia de uma forma mais adequada ou levantar revolta. Esta notícia que saiu no dia 26 do Açoriano Oriental, e coloco aqui esta e podia colocar outras, mas esta foi a que me chamou mais a atenção, escrevia que as restrições transformam Ponta Delgada em cidade fantasma. Ponta Delgada, quem te viu e quem te vê, é este o sentimento que nos surge na alma quando percorremos as principais artérias da cidade durante a hora de almoço no meio da semana. Esta mensagem é errada. Desculpe. Não são as medidas restritivas que impedem que as pessoas possam circular. Não são as medidas que este Governo toma para resolver esta situação, com o apoio técnico da Comissão, que vão transformar Ponta Delgada em cidade fantasma. Mas sim o aumento de casos e do nível de risco que transformam Ponta Delgada em cidade fantasma. A primeira mensagem apela a um sentimento de revolta para as medidas impostas. Esta segunda mensagem aponta para uma noção de perigo, de risco e de maior necessidade de apoio por parte da população para que esta situação altere. Por isso apelo-vos que, quando escreverem as vossas mensagens, as escrevam no sentido de criar mais união das pessoas naquilo que é o desígnio de todos, que é libertar Ponta Delgada da necessidade de termos que implementar medidas de risco. Muito obrigado. Passo ao Dr. Roberto. Muito bom dia a todos. Passaria então a fazer um ponto da situação da vacinação na região autónoma dos Açores, no dia em que foi homologado o novo plano de vacinação para a Covid-19 na região autónoma dos Açores, em que passam a estar introduzidas, ou passam a constar uma série de outras patologias, mas também em que passa a estar definido os critérios para a vacinação das pessoas que tiveram infecção já por SARS-CoV-2. Relativamente aos números, ao dia de hoje a região tem 79.325 doses administradas, sendo que 56.155 correspondem a primeiras doses, 27,72% da população vacinável e 23.170 doses que correspondem a 11,44% da população vacinável. O total de doses por ilha são 3.009 em Santa Maria, 39.805 em São Miguel, 15.525 na Ilha Terceira, 2.634 na Graciosa, 4.077 em São Jorge, 6.799 no Pico, 5.073 no Faial,
1.747 nas Flores, 656 doses na Ilha do Corvo. Os dados ainda hoje ficarão disponíveis, serão públicos, pelo que não irei especificar o número de doses por ilha. Esta semana também ficará praticamente concluído o processo de vacinação, a primeira fase do processo de vacinação, com exceção de alguns domicílios, de alguma vacinação aos domicílios que ainda decorre, naturalmente das recusas que foram acontecendo, algumas pessoas que foram contactadas, e ainda é um número significativo, como sabemos, e também, como já tenho alertado, pessoas que não atenderam o telefone quando foram contactadas para isso, daí que fica mais uma vez o alerta para a importância das pessoas com mais de 75 anos que ainda não foram contactadas ou não foram vacinadas, que procurem junto dos centros de saúde da sua área de residência fazer valer a sua vontade em serem vacinados. Também temos relatos de pessoas com patologias da primeira fase, cuja informação clínica não consta nos centros de saúde, portanto nos cuidados primários, ou não houve uma atualização das fichas clínicas, daí que mais uma vez também o apelo às pessoas que tenham as patologias prioritárias da primeira fase, que façam chegar essa informação, se não são acompanhadas pelo médico de família ou nos centros de saúde, que façam chegar essa informação também aos centros de saúde, de forma a que a sua vacinação prioritária também possa acontecer. Tirando essas situações, podemos concluir, ou podemos dizer que toda a vacinação da primeira fase está concluída, também, quer seja ao nível dos profissionais de saúde, quer seja ao nível de profissionais de outros grupos, nomeadamente das forças de segurança ou de serviços de Estado, estarão todos vacinados, também com a ressalva de que, por exemplo, ainda hoje recebíamos um e-mail de uma informação de uma pessoa que não tinha sido contactada porque o contacto telefónico não correspondia ao atual. Portanto, há este tipo de situação, é importante que nos reportem de forma a que todas as pessoas que tenham algum critério de prioridade possam efetivamente ser vacinadas no momento a que têm direito. Uma nota, numa semana em que o número de inoculações foi muito significativo na região autónoma dos Açores, estamos a falar de cerca de 9.500 doses desde a passada quinta-feira, e portanto o processo começa claramente a acelerar na região autónoma dos Açores, e o que está previsto para o próximo mês ainda é de que tenhamos um maior número de vacinas a chegar à região, mas mais uma vez, e lamentavelmente, durante a semana presente, já não chegarão à região as 10.000 doses que estavam previstas de vacinas da Astra, ao contrário da informação que tínhamos. Neste momento, a informação que nos foi dada pela Task Force é de que essas 10.000 doses sairão amanhã da fábrica e que, portanto, na próxima semana poderão chegar à região autónoma dos Açores. O mesmo se passa relativamente às vacinas da Johnson, em que continuamos a aguardar a confirmação do momento da chegada à região e do número. Até o momento, a informação que dispomos é que no início de maio a região terá direito ou irá receber um número de vacinas da Johnson. Neste momento, carece de confirmação a data e a quantidade que iremos receber. Relativamente à Pfizer, a informação já foi dada, mas repito, durante o mês de maio a quantidade que está prevista são 46.800 doses, o que permitirá inocular 23.400 pessoas com a primeira dose, uma vez que, como é sabido também, a região autónoma dos Açores tem reservado sempre as segundas doses para as pessoas que levam a primeira dose. Relativamente à atualização do plano de vacinação, eu faria referência aqui a alguns aspectos importantes, alguns deles já tinha transmitido na semana passada, mas nesta segunda fase fazem parte das pessoas com trissomia 21 com idade maior ou igual a 16 anos que não tenham sido vacinadas na primeira fase, uma vez que durante a primeira fase procedemos à vacinação das pessoas que estão nos centros de atividades ocupacionais e, portanto, alguns dos portadores de trissomia 21 já foram vacinados, mas aqueles que não foram terão vacinação prioritária agora no início desta segunda fase. Depois, também temos as pessoas com idade entre os 74 e os 60 anos que não tenham sido vacinadas e, simultaneamente,
as pessoas com idades compreendidas entre os 59 e os 16 anos de idade, com pelo menos uma das patologias que estão identificadas no plano e que pertencem, eu não irei particularizar, a grupos como a doença pulmonar crónica, a doença cardiovascular, doença hepática crónica, insuficiência renal crónica, diabetes, obesidade, os transplantados, pessoas que façam terapia de imunossupressão, pessoas com neoplasias malignas ativas, um conjunto de doenças neurológicas, também outro conjunto de doenças mentais e as doenças lisossomais. Posteriormente, fazem parte desta segunda fase as pessoas com idade compreendida entre os 59 e os 16 anos de idade, por faixas etárias decrescentes que ainda não tenham sido vacinadas. Uma nota de que a vacinação das pessoas com as patologias de risco identificadas deve ser efetuada preferencialmente por faixas etárias decrescentes, sem prejuízo da vacinação em contextos específicos, como medida de saúde pública. Relativamente às pessoas que já tiveram uma infecção anterior por SARS-CoV-2 há pelo menos 6 meses, já poderão ser vacinadas contra a Covid-19, de acordo com o grupo prioritário ou faixa etária a que pertencem. Estão incluídas no que referi anteriormente as pessoas que já recuperaram de infecção por SARS-CoV-2, diagnosticada mesmo após uma dose de vacina contra a Covid-19, com um esquema vacinal de 2 doses. Assim, a vacinação inicia-se após o início da vacinação das pessoas com menos de 60 anos. Os 6 meses são contados desde o dia em que são estabelecidos os critérios de fim das medidas de isolamento, nos termos da circular normativa número 39E da DRS. As pessoas que recuperaram da infecção por SARS-CoV-2 são vacinadas com uma dose de vacina contra a Covid-19, independentemente de ser uma vacina com esquema vacinal de 1 ou de 2 doses. E as pessoas que recuperaram de infecção por SARS-CoV-2 e que apresentem condições de imunossupressão, nos termos da circular normativa já referida a 39E da DRS, são vacinadas com 2 doses de vacina, nas vacinas com esquema vacinal de 2 doses e com 1 dose de vacina naquelas que tiverem um esquema vacinal de apenas 1 dose. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Depende. Uhum. Em relação a esta vacinação, o que eu percebo, dado novo, é o facto de quem já foi infectado ter o direito à vacina e ser vacinado. Isto parece-me que é Exato. em relação ao plano de vacinação anterior e também, obviamente, o início da segunda fase. De qualquer forma, igual aos problemas ou às interferências, este fim de semana ficou no ar, poderia haver alguma confusão em relação à vacinação em São Miguel, ou pelo menos algumas mensagens erradas que tenham sido transmitidas. Queria saber se está tudo esclarecido em relação à vacinação em São Miguel. Não sei se queres. O Sr. Secretário irá responder. Em relação a este processo, pelo menos esta foi a ideia que passou um pouco para a frente. As coisas não tinham feito tão bem como deveriam. Queria que talvez esclarecesse esta situação. Muito obrigado. O processo de vacinação é um processo muito complexo. Pela exigência administrativa, burocrática e logística, mas também pela expectativa que a população tem relativamente a algo que é a esperança para voltar à normalidade. Tudo isto conjugado, juntamente com alguns interesses identificados, mas subreptícios, poderá levar a situações de algum tipo de descontrole. Neste caso concreto, o que se percebeu foi que existiu, de facto, a administração indevida a pessoas que não faziam parte dos processos, dos critérios de vacinação. Neste momento, que está a apurar-se o que é que se passou, não é tempo de decisões abruptas, não é tempo de intervenções injustas, é tempo de serenidade, é tempo de tranquilidade e é tempo de responsabilidade. E é nestes 3 parâmetros da ação cívica que devemos atuar. Perante aquilo que aconteceu,
Obviamente que sabemos a pressão pública e política que foi feita relativamente ao processo de vacinação e é preciso as pessoas terem a serenidade para, mesmo na tempestade, poderem agir de acordo com os critérios objetivos que estão definidos, para evitar situações de injustiça. Perante o que aconteceu, já foi determinada a abertura de processos de inquérito e disciplinares no sentido de apurar responsáveis. O que é que se quer dizer com isso? Exatamente no pressuposto de não culpar aqueles que não tiveram qualquer responsabilidade nisto e perceber quem é que, abusando do sistema, intervindo de forma indevida no sistema, acabaram por tirar proveito ou fazer com que outros tirassem proveito desta situação de pressão. E é importantíssimo que, nesta fase, todos assumam a sua responsabilidade de forma consciente, objetiva e serena. Este é o tempo da serenidade. É na tempestade que temos que ser serenos e adequar o nosso comportamento às necessidades da população. E há uma necessidade evidente que é de vacinar as pessoas. Todos temos consciência disso. Todos querem ser vacinados o mais rapidamente possível. Há muita boa fé na vontade de vacinar. É preciso separar disto a má-fé daqueles que intervieram no sistema de forma abusiva e a má-fé daqueles que intervieram no sistema em benefício abusivo. São coisas distintas. Não podemos misturar. Isto não é tudo igual. E é no sentido exato de separar o trigo do joio que se vão avançar com os processos de inquérito para apurar o que se passou e os respectivos responsáveis. Apurando-se que houve infrações disciplinares, haverá consequências disciplinares. Apurando-se que há consequências de outro nível, serão comunicadas às entidades responsáveis essas infrações para o respectivo apuramento. Da parte da tutela da saúde, o que cabe é determinar, juntamente com a Autoridade de Saúde, com a Comissão de Acompanhamento, os critérios, a administração da vacinação, a regulação do processo, fazer o acompanhamento. Às unidades de saúde cabe a respectiva gestão e administração, aos profissionais de saúde de igual modo. O que é certo é que ninguém poderá ficar penalizado, quer na administração da vacina, quer na imagem pública que se dá de tudo isto. Os profissionais de saúde têm tido um comportamento heroico, como já referi diversas vezes, são aqueles que estão na linha da frente todos os dias, e eu imagino o que é a pressão de trabalhar horas e horas para além daquilo que muitas vezes é o seu horário normal e apanhar com uma onda de pessoas a quererem ser vacinados e obviamente que tudo isto perturba. Com isto não estamos a culpabilizar diretamente quem quer que seja, estamos responsavelmente a determinar o apuramento dos factos para, assim, se perceber o que é que aconteceu. Não vale a pena falarmos muito mais sobre isso enquanto não se apurar a verdade. O que vale a pena é percebermos que, perante a pressão e a agitação, temos de agir com serenidade, objetividade e responsabilidade e evitar que a pressão que se faça sobre isto não seja promotora de situações injustas. E que daqui para a frente tudo corra com cada vez mais vacinas administradas, com cada vez mais açorianos vacinados, mas de acordo com critérios de justiça. Quer naquilo que compete à responsabilidade política dos titulares dos cargos políticos e dos cargos de nomeação política, quer dos profissionais de saúde, mas fundamentalmente dos cidadãos. Porque, sinceramente, o que me parece que tem dominado, infelizmente, durante este tempo, é o interesse egoístico de algumas pessoas, de algumas entidades, sendo que este é o tempo da pandemia. A origem etimológica de pandemia é do grego pandemias, tudo do povo. Este é o tempo de tudo do povo. Vamos todos ter essa consciência de que o que cada um faça é no sentido de fazer com que todos tenhamos melhor vida, melhor saúde, nos tempos mais próximos possível. E dos testes, conforme referi, dos testes que, neste momento, não há obrigatoriedade de trazer um teste negativo para entrar no avião. A pessoa pode entrar no avião sem teste, quando chega cá é que tem que fazer o teste e depois aguarda pelo resultado do teste e vamos tentar também diligenciar no sentido que este processo e este período seja o mais rápido através também de situações que estamos já a tratar e queremos anunciar logo que estejam definidas. Mantém-se tudo igual, há apenas esta alteração relativamente aos testes e às escolas, esperando que daqui por uma semana, se os níveis de risco baixarem, obviamente que essas restrições deixam de existir. Conforme referi, temos de atuar de acordo com o quadro legal
vigente e possível, que é o quadro legal do regime jurídico da prestação civil, lei de bases de saúde, regime jurídico da autoridade de saúde pública, que prevê exatamente a possibilidade de encerrar estabelecimentos, a possibilidade de condicionar a circulação, a possibilidade de determinar os rastreios, a possibilidade de determinar controles de fronteira. Essas possibilidades existem, é neste quadro legal existente e que não está livre de qualquer dúvida jurídica, como de resto na nossa sociedade e na nossa vida aos mais variados níveis, mas é neste quadro sustentado e responsável. Mais uma vez dizendo que, independentemente de questões jurídicas, salvaguardadas que estão com aquilo que referi, está em primeiro lugar e, sobretudo, a salvaguarda da saúde pública. Classificou os regimes, ou pelo menos os Estados, de acordo com esse regime jurídico da proteção civil, em estado de alerta, contingência e calamidade. Já é possível atribuir a cada ilha ou a cada concelho um destes estados? Ou seja, já há classificações para... Certamente não terei sido muito clarificador na minha intervenção inicial, mas o que referi foi que há 8 ilhas que estão em situação de alerta, que é o nível mais baixo de proteção civil, que são as 8 ilhas que estão sem transmissão comunitária e em muito baixo risco, e há uma ilha em situação de calamidade pelo facto de ter 3 concelhos, 50% da ilha em situação de alto risco, o que faz com que, estando em situação de transmissão comunitária, declaração de calamidade e de alto risco, tem esta consequência ao nível das medidas que estão em vigor. O que esperamos é que haver um decréscimo de casos positivos na próxima semana, ao ponto de não termos concelhos em alto risco, quer dizer que não tem os 100 casos por 100 mil habitantes, voltará tudo ao normal. Depende dos casos. Mais uma vez, o que temos dito, mais do que a determinação política ou da autoridade de saúde, depende daquilo que é a evolução da pandemia. Os casos positivos é que determinam as medidas consequentes. Falou do primeiro e do segundo ano, falou dos exames nacionais, tudo o resto permanece em casa. As creches estão fechadas, o terceiro e quarto ano, podemos até os pais até os meninos que tinham 12 anos recebiam apoios, isto também se mantém. Mantém-se, exatamente. A única alteração também é a previsão de abrir os ATLs para aqueles 2 níveis do primeiro ciclo, de forma a facilitar a vida aos pais e às famílias, uma vez que pode haver um período entre o fim da presença no estabelecimento de ensino e o regresso dos pais do trabalho, e aí abre-se os ATLs para este efeito. Nesta fase ainda não. O hospital tem respondido de uma forma eficaz às necessidades de internamento e tratamento de Covid. Há planos de contingência, há sempre planos B e C relativamente à intervenção e à resposta a este nível. O que é certo é que são números que exigem uma atenção e uma preocupação especial. Estamos a falar, em Ponta Delgada, 19 internados, 5 em cuidados intensivos. E é por aqui, não é importante também que as pessoas percebam, os açorianos têm uma noção, penso que têm, mas nunca é demais reforçar, que não é por nenhum capricho do Governo ou da Autoridade de Saúde que mantém medidas ou que determina isto ou aquilo. As circunstâncias são essas. Não queríamos que fosse. E estamos certos que as pessoas não queriam que fossem essas circunstâncias. Mas as circunstâncias são estas, os números são estes, os casos positivos são estes, os açorianos internados com Covid são estes, em cuidados intensivos são estes e, obviamente, uma questão de responsabilidade, mais uma vez, temos de tomar medidas que consigam conter a pandemia. Como temos dito diversas vezes, há 3 níveis de responsabilidade. Com isso, não estamos a culpar ou a responsabilizar quem quer que seja. Estamos a identificar os níveis de responsabilidade. Do Governo e da Autoridade de Saúde são estas. De fazer o acompanhamento, a avaliação, a análise e a determinação das medidas. Das entidades de fiscalização, fiscalizar se elas estão a ser cumpridas. E dos cidadãos, cumprir e ter o maior recato e a maior contenção nos comportamentos, nas relações sociais, no uso da máscara, na higienização das mãos, no distanciamento, na identificação de sintomas, na comunicação às linhas de saúde dos sintomas. Tudo isso cabe a cada um de nós. Não serão os cidadãos a determinar as medidas, não será o Governo a cumprir em nome das pessoas, não serão as entidades de fiscalização a fazer aquilo que compete aos outros 2 níveis de responsabilidade.
todos nós, assumindo as responsabilidades, todos e de cada um, contribuiremos decisivamente para ultrapassar este problema. Chegou-nos a informação de que o vice-presidente do Governo Regional, Artur Lima, tinha conseguido, com o contacto direto dos Estados Unidos da América, as 400.000 vacinas. Neste sentido, gostava de confirmar consigo se realmente esta informação é verdadeira ou falsa. Neste momento, o Governo Regional, quer através do seu Presidente do Governo, quer através do seu Vice-Presidente do Governo e também das autoridades de saúde, estamos a tentar, por todos os meios possíveis, encontrar vacinas para que elas cheguem. Conforme ainda agora disse o seu Diretor Regional, eram para ter chegado da República 10.000 vacinas. Não chegaram. Estamos a trabalhar todos os dias para encontrar vacinas que vacinem os açorianos o mais rapidamente possível. Infelizmente, elas não têm chegado da entidade a quem competia que elas chegassem, que é o Governo da República, mas continuamos a trabalhar e quando houver alguma notícia confirmada de que conseguimos as vacinas, os açorianos saberão e será daquelas notícias que daremos com muito gosto, ao contrário daquelas que temos dado com as notícias restritivas que as medidas impõem. Aqui só para esclarecer, em relação aos alunos do 11º e 12º ano, serão apenas relacionadas as disciplinas dos exames, não é? Disciplinas com exames nacionais. Esta conclusão pode ser tirada, ou seja, devemos pensar que, de acordo com aquilo que mostra, os indicadores que mostram que se debate melhor a pandemia nos Açores do que anteriormente, do que noutros locais do país. Aquilo que eu tentei transmitir com os gráficos e com os dados que mostrei é que neste momento a situação epidemiológica nos Açores é mais controlada do que noutras regiões do país e que o aumento de casos que tivemos durante o Natal e Ano Novo e mesmo este novo pico em São Miguel representam um aumento, um agravamento da nossa situação epidemiológica e algo que nós não desejávamos, mas que comparado com aquilo que foi o aumento de casos e de incidência a nível nacional, a região autónoma dos Açores continuou a demonstrar uma situação epidemiológica mais favorável ou menos negativa, digamos assim, do que as restantes regiões. E, portanto, há um trabalho de organização, há um trabalho de rastreio alargado, há um trabalho de implementação de medidas, diria, atempadas, e o exemplo mais concreto que posso dar é quando se começou a verificar que havia uma maior proporção de casos associados à variante inglesa do vírus, foram implementadas medidas que a nível nacional não tinham sido implementadas para podermos rastrear mais depressa pessoas, identificar mais depressa contactos positivos e colocá-los em isolamento e, portanto, houve uma adaptação mais rápida e há um trabalho feito a nível local e a nível regional, de maior impacto naquilo que é o controle da pandemia. E, portanto, daquilo que é a minha avaliação técnica, sim, os Açores apresentam neste momento um controle da pandemia mais adequado do que qualquer outra região do país e essa comparação com o passado, deixo para vocês. A nível do continente nacional, nos últimos dias tem sido até uma exuberância de as coisas mais otimistas, as coisas estão a correr bem, fim do estado de emergência, etc. Como acaba de dizer, pode fazer-nos pensar que aqui nos Açores também podemos ter esta exuberância nos festejos, digamos assim, ou seja, estamos otimistas também, ainda mais até que no continente, em relação a estas coisas que vimos. A razão de nós apresentarmos estes gráficos não é para que as pessoas se aligeirem as medidas que têm que tomar, ok? É uma noção da realidade de que nos Açores, apesar da situação não ser a ideal, em São Miguel, a situação não ser ideal, neste momento é uma situação que, comparado com as outras regiões, apresenta uma situação menos grave. A verdade é que temos assistido a uma diminuição da incidência a nível nacional, uma diminuição do nível de risco, e a nível nacional estão-se a dar passos na retoma económica e no desconfinamento que os Açores já tomaram há uns tempos atrás e que, infelizmente, em São Miguel foi necessário voltar atrás. E, portanto, não é para saltarmos em festa, não é para baixarmos a guarda, deixarmos de ter as medidas, é apenas uma noção e é uma defesa técnica do trabalho feito para demonstrar que, apesar de não estarmos na situação ideal, não estamos tão mal como já estiveram as outras regiões e acreditamos que com o cumprimento das medidas, com a manutenção dos cuidados e com a atenção que os açorianos devem continuar a ter para esta patologia, podemos voltar rapidamente à situação que tivemos de regresso à normalidade na Ilha de São Miguel. E é esse o apelo que lanço.
continuem com todos os cuidados, isto não acabou, mantenham todas as atenções e em breve acreditamos que São Miguel possa estar outra vez numa situação de controlo como era há uns tempos atrás. Aquilo que nós temos reparado com o impacto da vacinação é que os nossos utentes mais idosos e os nossos doentes que já foram vacinados têm diminuído na incidência de casos novos, ou seja, as pessoas que têm aparecido agora positivas são pessoas que ainda não estão em escalões que deveriam ser vacináveis, na sua grande maioria. E isto mostra que, de facto, a vacina está a proteger mais pessoas. E, portanto, há um efeito protetor da vacina, há algo que claramente desejamos, que é aumentar a vacinação em todas as regiões, em todas as ilhas, para que rapidamente possamos ter este nível de segurança mais alargado, e, portanto, há esse impacto da vacinação. No entanto, há aqui uma dúvida se esta diminuição de casos é real ou se, de facto, o aumento do internamento está-nos a indicar de que há pessoas que não estão a recorrer aos serviços. E, portanto, lança-se novamente os apelos, qualquer pessoa com sintomas que telefone para a linha Saúde Açores, qualquer pessoa que tenha contacto com um caso positivo que informe, para que seja estudada, para que seja acompanhada e que de uma forma efetiva possamos acabar de vez, tal e qual como aconteceu com todas as outras ilhas, com este aumento de casos e com estes picos em São Miguel. E, portanto, o dado do internamento é um dado extremamente importante. Felizmente a mortalidade não tem acompanhado este aumento do internamento e vamos acreditar que em breve os miquelenses, em conjunto, num esforço coletivo, vão conseguir ajudar a conter esta pandemia e vamos ter a Ilha de São Miguel novamente controlada.